Meus amigos, parece que não é só o ano 2025 que é considerado o velhinho que está nos seus últimos fôlegos de vida para dar entrada ao novo 2026, um bebê que está vindo por aí. 2025, se fosse comparar a um idoso, seria um idoso evangélico, né, cara? Seria o senhor Narciso Parisotto, que está agonizando diante de um esquema que, segundo ele, foi montado na calada da noite para derrubá-lo do poder da Igreja Quadrangular do estado de Santa Catarina. E quem que arquitetou todo esse poder? Um outro senhorzinho, ou melhor, empresário, né, dono da igreja, que é o pastor responsável pela eu já ia dizer assembleia, pela Igreja Quadrangular Nacional, aquele da caveira, quem lembra? E sinceramente, meus amigos, muita gente não está entendendo a ganância, o apego de não querer largar, né? Ao exemplo do Parisotto, que está com 80 anos, se eu não estou equivocado, se não mais de 80 anos, e segundo ele, no vídeo que ele fala, 56 anos de ministério. Ou seja, 56 anos. Eu conheci o Parisotto quando morava lá no oeste de Santa Catarina, até porque, se eu não me engano, ele mora em Chapecó. Se não morava, pelo menos tinha uma forte influência em Chapecó, né? Acredito que seja em Florianópolis. Mas conheci ele, era jovem, muito dinâmico, o cara que revolucionava o meio evangélico na época. Mas cá entre nós, cara, 80 e poucos anos agarrado na igreja, né, no estado, tentando cuidar das igrejas no estado, e 86 anos, meus amigos, o sistema descarta. Principalmente quando você é uma carta meio que fora do baralho. O sistema religioso é cruel. Usa você enquanto tem saúde, e quando você não tem mais saúde, ó, é pé na bufunfa e adeus tia Chica, conforme diz o ditado. Mas o que faz eles permanecer agarrados é a carreira que eles projetam de vida, colocando famílias, colocando amigos, para poder ter uma aposentadoria mais volumosa no final, lá no final. Já era para estar aposentado esse, né? E quando não se aposentam, permanecem assegurados. E o que dá a entender é que, segundo ele, deixa eu até ler a matéria aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, que diz o seguinte: o clima esquentou na Igreja Evangélica Quadrangular em Santa Catarina. O pastor Narciso Parisotto, que preside a denominação no estado há décadas, gravou um vídeo contundente denunciando um movimento orquestrado para tirá-lo do cargo. Aos 80 anos de idade e com 56 anos de ministério, Parisotto não poupou palavras ao rebater as críticas de novas lideranças. Minha vida tem sido um livro aberto, caráter, vergonha na cara e seriedade, afirmou o líder, visivelmente emocionado ao citar o choro de sua família diante da situação. E o vídeo que ele largou é esse aqui, ó. Vamos ouvir juntos. Dizer que hoje é um dia alegre para mim, estaria mentindo, e eu não minto. Hoje foi um dia de oração, um dia de consagração, um dia que não saí de casa. Estivemos aqui, tratando das coisas de Deus, escrevendo, lendo, orando, colocando o joelho dobrado. Minha esposa ajoelhada quase que o dia todo. A minha filha Débora ajoelhada e chorando quase o dia todo. Será que é isto que Deus quer? O Abraãozinho também chorando. Será que é isto que Deus quer? É um discurso, né, para comover o povo. Tá todo mundo chorando, até o netinho, o Abraãozinho, tá chorando. Para um presidente de um estado como o nosso, Santa Catarina? Será que é isso que Deus quer para você que está lá na ponta? Ou para aqueles que querem? O engraçado é que no meio do sistema religioso evangélico, a Assembleia de Deus acontece muito disso, e a Quadrangular também. Quando é para a convenção ou a liderança nacional impor um pastor, eles vêm com aquela ladainha: é a direção de Deus, Deus está enviando um homem certo, esse é o anjo que vai a cuidar a igreja, Deus tem preparado essa pessoa para isso. Quando é descartado,
não tem direção de Deus, cara. E aí eles arrancam sem piedade, sem dó, e ainda se reclamar fica sem grana no final da história. Aqueles que querem tirar-me do lugar, tirar-me, jogar-me fora, quer dizer, um trapo, vamos tirar lá do fundo do tacho, vamos jogar o trapo fora e vamos pegar panos novos, porque nós somos lindos e maravilhosos. É isto que essas novas lideranças que querem surgir aí, já vem... Cara, eu sou sincero, velho, tipo, 80 e poucos anos de idade, cara, era dele próprio entregar, vocês não acham? Não seria coerente? Pô, eu tô com 80 anos de idade, eu vou assumir a minha posição, eu vou ficar no meu canto aqui como presidente de honra e dar seguimento, cara. Mas não, eles não querem largar o osso, velho. Sacramentando, já vem ofendendo, já vem agredindo, já vem dizendo que só sabe fazer o que não fez em tantos anos. O que não fez, vai fazer agora. É isso? É isso que você quer? Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Isso aqui, meus amigos, é briga de ego, tá? Briga de ego. Eu não estou aqui defendendo o Parisotto, muito menos aquele outro da caveira lá, porque nós queremos aqui é ver a exposição dos bastidores. Mas, meu amigo, misturar Deus no meio de um ego, uma disputa de poder, de ego pessoal, é muita hipocrisia, velho. Deus está no controle. E Deus disse, não digas vingar-me do mal. Espera nele e ele te executará. Ele fará justiça. E a justiça que vem de Deus, homem nenhum derruba, homem nenhum atrapalha. Mais um pouquinho aqui, capaz de dar um problema no coração, né? Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe nosso país, a nossa igreja, de ponta a ponta, de canto a canto, em nosso país, quadrangulares. Ó, Santa Catarina ama vocês, mas não ama de fazer de conta. Nós somos apaixonados por essa igreja que me chamou para servir Deus dentro dela há 56 anos. Estou com 80 anos, recebendo uma beleza. 80 anos, desses 80, 56 anos, só para a igreja. Não... Aí, ó, confirmou, 80 anos. Eu com 80 anos, cara, eu quero estar na cadeirinha de balanço, meus amigos, curtindo os netos. Aí essa turma aí não dá pra entender, né, velho? E uma coisa, cara, que precisa ser dita é que legado, por mais que ele fez e desfez, mas enfim, essa ideia de legado, título de honra, o que fez não vai ser desfeito com uma nova liderança. E outra, por mais que está sendo mudado por um cidadão que é o presidente nacional aí, que não é bem visto, né, no meio evangélico, não quer dizer que também uma mudança é rebelião. Anos só para a igreja. Não fiz mais nada, a não ser pensar em almas, almas, almas e almas. Grande abraço. Esta é a verdade. Então tá na hora, Deus tá dando oportunidade para fazer alguma coisa, né, cara? Já que ficou esse tempo todo em função de igreja, então agora o restinho de anos de vida aí tem a oportunidade de fazer alguma coisa, é o que eu acho. Almas, almas e almas. Grande abraço. Esta é a verdade. Esta é a verdade nua e crua, que estou disposto a discuti-la em qualquer mesa, em qualquer sala, diante de qualquer público. Grande abraço. Pois então, aí o que eu recebi, cara? Eu recebi até um print aqui que diz o seguinte: o Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular define que a indicação do presidente estadual é feita pelo Conselho Nacional. O mandato do atual presidente, que no caso é o Parisotto aí, termina no dia 31/12/2025, né? Agora, daqui 3 dias, conforme votado há 4 anos. O que dá a entender aqui é que ele esperava ser indicado de novo, reeleito, não sei se é por eleição, né, conforme votado, foi votado. Mas a reclamação é que agora está sendo colocado um substituto que é nomeado, indicado, ou seja, sem votação. Porque se fizer uma votação, provavelmente ele ganhe de novo, né, que tá todos esses anos aí.
E aí segue dizendo, são ciclos que se encerram, novos que se iniciam. O atual presidente governou a igreja estadual por 46 anos. No próximo dia 8 de fevereiro, vai completar 81 anos de idade. Fica o legado o serviço prestado. Mas a igreja continua com as novas gestões. Em resumo, a mudança de presidente é uma prerrogativa do Conselho Nacional, seguindo o estatuto da igreja e não uma retirada do atual presidente. E a informação também deixa claro que o estatuto aí, que há um desgosto da maioria de alguns líderes da quadrangular, que esse estatuto foi mudado para que não viesse a haver mais eleições, e sim indicação. Ou seja, esse cidadão aqui é o responsável e líder, dono, é o que fez essa mudança com a única intenção dele dominar o Brasil inteiro. Colocar pessoas aliadas dele, sem depender de uma votação local, a atender à vontade dos membros locais de cada estado. A reclamação é em cima disso. Até se tiver alguém da quadrangular, comenta aí embaixo se isso procede. Essa crise, cara, está se estendendo ao ponto do próprio Mário de Oliveira, o pastor da Caveirinha, né, gravar uma live, inclusive até tem um corte aqui, eu vou colocar para você entender melhor. Esses dias o pastor Parisotto, ele está fazendo um movimento dizendo que foi vítima de um golpe e que nós nos reunimos na calada da noite para expulsar ele. Não é verdade. Eu não me reúno na calada da noite. Aliás, eu me reúno todo dia na calada da noite com a minha companheira aqui, a Bianca. Ufa. Ainda bem que é a esposa, né? Eu imaginei ele trazendo a caveira do lado aqui. Sentamos lá, lembramos da família, contamos história e essa é a reunião que nós fazemos. Mas não trato de nenhum assunto profissional. Ou será que ele consultou a caveirinha também na calada da noite? O que vamos fazer com o Parisotto? E a caveirinha respondeu, retira o Parisotto de cena porque é uma ameaça para o seu ministério. Seba, demônio! Ai, sai, espírito maligno! Então, eu quero dizer para vocês que nós não tiramos o Parisotto da igreja, do ministério, não tiramos, e também não estamos tirando ele o tempo de... E não se engane com esse cara aí, cara. Esse Mário de Oliveira aí é a prepotência em pessoa. Se você tem um pouco de senso crítico a assistir uma ministração dele, tu vai entender o que eu estou falando. E como líder, percebeu qualquer ameaça, que para mim é um cara inseguro, né? Qualquer ameaça ele já, risca. As informações que tem é essa. De mandato dele termina. Depois de amanhã, dia 31 de dezembro, termina o mandato pelo qual ele foi eleito há 4 anos atrás. E nós já escolhemos alguém para substituí-lo, que é o pastor Balduino. Inclusive, pastor Balduino, a partir do dia 1º de janeiro, você está nomeado para presidir. Percebeu? Pastor Balduino, inclusive, a partir do dia 1º você está nomeado. Ou seja, tem chance pro Parisotto. O conselho comandar a igreja do estado de Santa Catarina. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estive em Santa Catarina umas 3 ou 4 vezes neste ano para tentar resolver um problema lá. Porque chegou muita reclamação aqui do comportamento do Parisotto, que eu sempre tive por ele uma grande admiração. Sempre tive por ele, pela pastora Noeli. Mas acontece o seguinte, de repente o pastor Parisotto começou a ser assessorado por pessoas incompetentes, pessoas que não estão preparadas. Veja só, você que é presidente, né, que está responsável pelo Estado,
não procure se amparar em pessoas incompetentes que têm um projeto pessoal. Aí eu estive lá reunido, tentei acalmar, reuni com os superintendentes, reuni com o conselho, conversei. E na última reunião que eu estive lá, na última, eram os membros do conselho, mais alguns superintendentes, né, que estavam lá, inclusive o Mioto e o Balduino, aí os outros. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, Parisotto, você não se preocupe, porque você tem a minha decisão de mantê-lo como presidente. Meus amigos, resumindo, o que vai acontecer é uma debandada, né? Dá para dizer assim, mas uma grande quantidade de frequentadores fiéis da Igreja Quadrangular do Estado de Santa Catarina vão acabar indo para outras igrejas e se levantando, fundando novas igrejas. Eu sou do Estado de Santa Catarina e o que a gente percebe, até então o que dá para perceber é isso. Até porque já houve um racha nacional, né? Se eu não me engano aí com o Mário de Oliveira e um outro que se ligou direto à Quadrangular fora do Brasil. Então provavelmente vai se expandir isso. Porque o Estado de Santa Catarina, né, se eu não me engano, deve ter igreja quadrangular em quase todos os municípios. Provavelmente uma boa parte dessas igrejas vão estar se ligando a essa outra convenção. Porque o Mário de Oliveira não desce. Para muitos catarinenses, não consegue engolir o Mário de Oliveira. E já aproveitam esse momento dessa crise, né, se dá para assim dizer, entre Parisotto e Mário de Oliveira. Olha só, preste atenção vocês aí, em todo o Brasil, e principalmente Santa Catarina. Só, Parisotto, que você está deixando a gente numa situação difícil, porque você está sendo mal assessorado. Você está sendo mal assessorado, e eu falei o nome das pessoas, que eu não vou falar aqui. Você está sendo mal assessorado. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou, partiu para cima de mim e quis me agredir com toda a força. Só não me agrediu porque eu estava lá, inclusive, eu me preocupei com a Bianca, porque ele veio para cima da gente como um dano, e as pessoas seguraram ele para ele não me bater. Aquele momento, ele acabou de perder a razão. Nenhum pastor, mesmo que seja presidente de um conselho, vai levantar a mão contra mim, vai na internet falar de mim e continuar sendo presidente. Experimente só. Você que é presidente, fale de mim na internet. Nenhum pastor pode falar da liderança na internet em qualquer lugar. É melhor você sair da igreja do que ficar falando mal. O Parisotto perdeu a razão. Tá? E tem mais, o Parisotto também, ele anda falando tanta coisa, para que falar isso? Não adianta nada, eu tomei a minha decisão, e a minha decisão é legal. O mandato do Parisotto termina dia 31, dia 1º, oficialmente começa o Balduino a comandar ali, assessorado pelo Mioto, e o Conselho Estadual. E outra coisa, olhe bem, ninguém está tirando o Parisotto. Não está tirando porque o mandato dele termina dia 31. Acabou. E agora eu coloco outra pessoa. Ninguém está tirando. Nós não tiramos da igreja, não tiramos do conselho, mas ele tem feito reuniões, tá? Viajando por aí. Não adianta, gente. Faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Então não é verdade, viu, que a gente está tirando ele, não estão tirando ninguém. No final das contas, meus amigos, essa crise aí é mais uma dentre tantas outras que vão vir, com certeza. É uma crise aí que escancara o velho sistema religioso, muito apego ao poder, prepotência, egoísmo, hipocrisia e um certo despreparo para o novo.
Porque se esse Parisotto tivesse preocupado com deixar alguém no seu legado, que diz que era filha, né? Mas parece que no negócio não fluiu tanto. Mas tivesse preparado alguém para estar ao seu lado, hoje estaria mais tranquilo como presidente de honra e não escurrachado, mandado embora, em outras palavras. Mas o apego ao poder, o desejo de estar no domínio, na liderança, na maioria das vezes deixa a pessoa cega. E pode ter certeza que o pastor Mário, o homem da caveira, não vai ter piedade diante dessa situação. Já deu para perceber, né? Que ele não tá nem aí. O negócio dele é colocar quem ele quer. E isso vai acontecer em todos os estados brasileiros. Se ainda resta alguém que está fora do alcance do domínio dele, ou que ele não consiga manipular, né? Ele vai colocar pessoas novas aonde ele consegue manipular e manter, né, o controle. Essa é a visão do senhor Mário de Oliveira. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Desejo a todos vocês um ótimo 2026 desde já. Me siga nas redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.